Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Pesquisadores da Unesp de Rio Claro, interior de São Paulo, estudam o uso do lodo, sobra tóxica do tratamento de esgoto, como fertilizante na agricultura. Em 2013, a descoberta ganhou um prêmio do Ministério Federal de Educação e Pesquisa na Alemanha para jovens cientistas do mundo. Quem nos fala sobre isso é a engenheira agrônoma e consultora ambiental Nancy Tami. Olá, Nancy! Olá, Iria! Atualmente, a cidade de Rio Claro trata 55% do esgoto gerado pelos moradores. Na estação de tratamento, este esgoto passa por vários processos, até que a água fique em condições de retornar ao rio. O problema é que o lodo que sobra do tratamento é prejudicial ao meio ambiente. O lodo é o resíduo da estação de tratamento de esgoto, ou seja, depositado sem controle no meio ambiente, é tão prejudicial quanto o esgoto in natura. Em vista disso, existe um cuidado muito grande com esse lodo nas estações de tratamento, onde eles precisam ser armazenados, transportados e dispostos em aterro controlado. Além de poluente, o transporte ao aterro sanitário e a armazenagem deste material tem um alto custo. Por isso, essa descoberta feita pelos pesquisadores da Unesp de Rio Claro terá grande impacto, não só econômico, mas também ambiental. A pesquisa feita pela aluna de pós-graduação do curso de Ciências Biológicas, Dani Elisa Cristofoletti Mazeu, levou 4 anos para ser publicada. A aluna misturou o lodo ao solo em várias proporções e o enterrou. Depois de 1 ano, a análise mostrou que a carga tóxica contida no lodo havia desaparecido. Segundo a pesquisadora Dânia Mazeu, a proporção ideal revelada pelos testes foi de 50% solo e 50% lodo, tanto para as plantas quanto os peixes, minhocas e leveduras. Os efeitos tóxicos foram decrescendo após 12 meses, pois embora esse resíduo tenha uma alta carga tóxica, ele também tem um conteúdo orgânico muito alto. A meta agora é fazer os últimos testes para descobrir se o lodo pode ser usado em larga escala como fertilizante nas lavouras. Os estudos já começaram no primeiro semestre deste ano, para saber se ele realmente vai produzir um benefício na agricultura e aumentar a produtividade agrícola. Para que você tenha uma ideia da importância deste estudo, basta dizer que, segundo a Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de Piracicaba, São Paulo, o Brasil é o 4º consumidor mundial de fertilizantes, e isso representa cerca de 6% de toda a produção mundial. Ele fica atrás apenas da China, da Índia e dos Estados Unidos. Infelizmente, 70% dos fertilizantes consumidos na agricultura brasileira são importados, pois a indústria nacional só consegue produzir 30% das nossas necessidades, o que reforça a dependência externa do nosso país. Buscar nutrientes alternativos, além de necessário, representa também um enorme ganho econômico e ambiental para o nosso país, evitando-se a exploração de recursos naturais para a produção de potássio, nitrogênio, magnésio, enxofre, fósforo e tantos outros nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento das plantas. O produtor rural Euclides Donizete Altarujo espera que a descoberta possa no futuro baratear os custos. Ele tem uma lavoura de 700 hectares de cana-de-açúcar e gasta o equivalente a R$100 mil por ano só com fertilizantes. Segundo ele, com essa economia poderia aumentar a produção e comprar um trator novo para melhorar a lavoura. O Viver Sustentável foi até a Unesp, em Rio Claro, para saber maiores detalhes sobre essa pesquisa. Confira! Se do ponto de vista ambiental, a estação de tratamento de esgoto ela é importante porque ela vai tratar o esgoto antes de ser liberado nos nossos recursos hídricos, tem um outro lado negativo que é a geração desse lodo. E o que fazer com esse lodo? Existe uma tendência muito grande de crescimento na produção do lodo, principalmente porque aqui no nosso país menos de 40% da população brasileira tem esgoto tratado. Então, com isso, com essa tendência de aumento, vai acarretar em uma maior geração de lodo. E o lodo, hoje, ele é disponibilizado em aterros sanitários. E isso demanda um gasto.
ou seja, você tem um custo maior para tratar o esgoto. Acontece que o lodo ele é muito rico em matéria orgânica e outros nutrientes, que pode ser aproveitado na agricultura como um fertilizante. E o trabalho dela foi com essa intenção de retirar a toxicidade de um material que a gente sabe que pode prejudicar o meio ambiente, né, e transformar esse material, torná-lo ainda melhor, não só retirar do ambiente, mas transformá-lo em um material que vai ter um fim mais nobre, que é também atuar como fertilizante agrícola. Então esse projeto ele foi um projeto de doutorado desenvolvido na Unesp de Rio Claro e que durou aproximadamente 4 anos. Durante o desenvolvimento desse projeto, nós coletamos amostras de lodo da estação de tratamento de esgoto da cidade de Rio Claro e diluímos essas amostras com o solo do Jardim Experimental aqui da Unesp. Então o lodo e essas misturas de lodo e solo na proporção de 10%, 25% e 50%, eles foram acondicionados em sacos plásticos. Esses sacos eles estavam perfurados e foram enterrados no Jardim Experimental. Isso propiciou um ambiente ideal para que houvesse troca entre micro-organismos do solo com o lodo. Então, baseado na ação desses micro-organismos em degradar substâncias tóxicas, é que nós conseguimos trabalhar em função de descontaminar esse lodo. Então, no período de 2 meses, 6 meses e 1 ano, nós fizemos ensaios com vários organismos. Então, nós utilizamos bactérias, utilizamos leveduras, utilizamos minhocas, utilizamos plantas e utilizamos cultura de células humanas. E nós verificamos que após 1 ano, o efeito do lodo ele ia assim decaindo com o aumento da biorremediação. E a mistura mais eficiente foi na proporção de 50% de solo, 50% de lodo, porque ao final de 1 ano o efeito tóxico dessa mistura, o efeito prejudicial para esses organismos aí, tinha decrescido em níveis praticamente zero. Nos orgulhou muito, porque além de ser um dos 25 trabalhos mundiais considerados de importância de pesquisa, foi o único da área biológica que foi contemplado. Então mostra pra gente, né, que a gente está no caminho certo. Nós devemos realmente trabalhar com a questão de minimizar os comprometimentos, os efeitos que o próprio homem vem causando no ambiente e degradando tanto o nosso sistema. Quais as medidas que poderiam ser adotadas de imediato para reduzir as emissões brasileiras? 4 medidas poderiam ser propostas no curtíssimo prazo. A primeira é implantar o pagamento pelos serviços florestais, de tal forma a instituir a economia de floresta. A economia da floresta é a que permite que uma árvore valha mais em pé do que derrubada e desta forma caminhar mais rapidamente para o desmatamento zero. A segunda medida diz respeito a incentivos e medidas obrigatórias para economizar energia elétrica, instituindo não só a obrigatoriedade de que novos eletrodomésticos já sejam econômicos em energia, mas também medidas fiscais, tributação diferenciada para produtos que não consomem tanta energia quanto outros que são mais gastões. O terceiro ponto é acelerar a implantação da inspeção veicular. E por último, a também acelerar a implantação do biodiesel para que ao lado do etanol, do álcool hidratado, nós tenhamos a possibilidade de uma maior mistura de biodiesel produzido a partir da biomassa misturado ao diesel fóssil, ao diesel mineral. Olho vivo, consumidor. Cada brasileiro é responsável pela emissão de aproximadamente 10 toneladas de gás carbônico por ano.
2 vezes mais que a média mundial. Por isso, reveja as suas ações. Atitudes como dar preferência no uso de transporte público, apagar as lâmpadas que não estão sendo utilizadas e economizar gás colaboram para a diminuição desta taxa. Assim, você pode reduzir sua emissão para pouco mais de 1 tonelada por ano, número adequado para que o aumento da temperatura global não alcance os 2 graus Celsius. No ano em que a luta contra o desperdício ganhou o topo da agenda ambiental internacional, o mercado brasileiro busca mais um degrau no ranking mundial de construções sustentáveis. Hoje, o Brasil ocupa o 4º lugar entre os países que mais concentram edificações feitas a partir de critérios ambientalmente adequados. Os Estados Unidos reúnem o maior número de empreendimentos em análise, seguidos pela China e pelos Emirados Árabes Unidos. Atualmente, mais de 720 projetos brasileiros aguardam a certificação, o selo, conferido por uma instituição não governamental chamada Green Buildings Council, Conselho de Construções Verdes, que é responsável por estimular as construções sustentáveis em todo o mundo. Quase 100 construções já detêm o selo do Green Building Internacional. A expectativa do governo e da indústria da construção civil no Brasil é chegar a 900 projetos com esta autenticação, o que colocaria o Brasil numa posição de destaque no mundo inteiro em termos de país com construções verdes. Na realidade, espera-se que em curto espaço de tempo o Brasil se transforme no 3º país do mundo em número de construções projetadas e construídas de uma forma sustentável. De acordo com o seu Conselho Internacional, a construção civil é um dos setores econômicos que utiliza maior quantidade de recursos naturais e energia. Além disso, no Brasil, mais de 50% dos resíduos sólidos constituem entulho da construção civil. Para alcançar esta posição privilegiada no ranking dos países com maior número de construções sustentáveis, é preciso haver um esforço concentrado de engenheiros e arquitetos para observar itens, como, por exemplo, redução do uso de água e de energia, aumento da luminosidade natural e prioridade para a utilização de lâmpadas de baixo consumo de energia, entre outros fatores que contribuem para uma construção sustentável. O custo de uma construção sustentável já foi 30% acima do custo de uma construção convencional. Hoje está em torno de 10% a 15%, mas no ritmo em que estão sendo produzidos e oferecidos novos materiais, é possível que em curto espaço de tempo este custo esteja apenas 1% a 5% acima de uma construção convencional, o que será rápida e facilmente compensado pela economia, notadamente em água e energia elétrica, nos meses subsequentes por esta construção sustentável. O mercado da construção sustentável no Brasil não tem passado pelos altos e baixos que caracterizam o desempenho errático da nossa economia. Ao contrário, relatório da Ernst & Young mostra que só no ano de 2013 foram investidos em prédios verdes no Brasil 13 bilhões de reais. De acordo com o Conselho da Construção Sustentável do Brasil, dos 100 prédios que têm o selo verde no Brasil, 80 estão no estado de São Paulo. Além disso, aqui em São Paulo, mais de 420 pedidos já foram protocolados, aguardando a sua certificação como construção verde, como construção sustentável.
O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar no ranking dos estados com mais construções sustentáveis. São 12 edificações certificadas e 137 pedidos seguidos por Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Vamos ver agora uma matéria sobre edificações verdes. Construir uma casa com baixos impactos ambientais. Isso já é possível. Profissionais capacitados, tecnologia e materiais de construção podem ser encontrados em empresas especializadas no assunto. Segundo a arquiteta Alicia Rubin, a sustentabilidade já começa no projeto. No projeto a gente já tenta inserir algumas coisas sustentáveis, né? Então, às vezes a gente consegue fazer que o telhado recolha a água da chuva, a iluminação, a ventilação, se possíveis mais naturais, né? Aproveitando a insolação do lugar. São vários fatores a se pensar ao construir uma casa com baixos impactos ambientais, desde o transporte dos materiais, que devem ser comprados numa loja perto da obra, até os produtos certificados. Hoje já são encontrados tijolos de solo cimento, pisos ecológicos, telhas recicladas, madeira de reflorestamento, estações de tratamento de esgoto, placas fotovoltaicas, lâmpadas LED, entre outros materiais. Até as tintas podem ser ecológicas. Aquelas comuns que encontramos em qualquer loja de construção possuem solventes e emitem COV, nocivo à camada de ozônio. Elas são produzidas a partir de petróleo, uma matéria-prima não renovável. Portanto, as tintas ecológicas também são muito importantes na sua construção. Ela é a base d'água, é uma tinta mineral, ecológica, ela tem várias vantagens, porque ela deixa a parede respirar, ela é mais acústica, luminosidade, que ela não reflete, calor também, ela dá uma sensação térmica melhor. E com isso, ela não descasca, porque ela não tem uma película, ela não forma película, por não conter petróleo. Na hora de decorar, você também consegue utilizar móveis de madeira ecológica, revestimentos em bambu, acessórios e utilitários que possuem baixo impacto ambiental. A arquiteta Ivone Rocha ressalta a importância das construções verdes. Porque é impossível não causar impacto quando está construindo, mas hoje em dia ele é muito grande, então a gente tem que pensar em minimizar isso de alguma forma. Professor, por que no Brasil não existe uma lei que obrigue a compostagem? É possível que no futuro uma lei como esta acabe sendo aprovada. Aliás, uma lei que obrigue a coleta seletiva e a compostagem já existe em São Francisco, nos Estados Unidos, impondo pesada multa de $500 ao contribuinte, ao cidadão que não a obedecer. Aqui no Brasil, acredito que ainda não estejamos no momento de implantar uma lei que compulsoriamente obrigue a compostagem. O nosso momento atual é no sentido de acabar com os lixões, transformar os lixões em aterros, tecnicamente conduzidos para lá bem dispor o lixo doméstico. Em seguida, implantar gradativamente a coleta seletiva e, a seguir, a compostagem para transformar em adubo 60% do lixo doméstico que vai para os aterros. O Viver Sustentável pergunta: qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica? Letra A: escurecimento global. Letra B: aquecimento global. Letra C: efeito estufa. Ou letra D: assoreamento de rios? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica.
A resposta correta é letra D, assoreamento de rios, que acontece por conta do desmatamento. Estamos de volta com o programa Viver Sustentável e o assunto agora é a redução do número de colmeias de abelhas. Professor Tami, quais as consequências deste fenômeno para a população? Muitas culturas agrícolas dependem da polinização por abelhas para apresentarem um alto índice de produtividade. No entanto, em diversas regiões do mundo, as colônias de abelhas vêm apresentando uma redução entre 30% a 70%. Cientistas classificam o fenômeno da redução dessas populações de desordem de colapso da colônia, significando sérios prejuízos para a biodiversidade, a produção de alimentos e a economia em geral. Polinizadores como as abelhas e outros insetos e animais representam um dos mecanismos essenciais à manutenção e promoção da biodiversidade no planeta, pois é somente após a polinização que as plantas formam frutos e sementes, fontes da sua própria reprodução. Na realidade, não são apenas as espécies agrícolas destinadas à alimentação, mas também 75% das plantas utilizadas pela indústria farmacêutica dependem da polinização por abelhas para produzirem frutas e sementes. O Brasil caiu de 5º para 10º lugar entre os exportadores de mel. A razão foi o fato de que grande parte das colmeias do Nordeste, a maior região produtora, terem sido fechadas. Cerca de 46 mil pequenos apicultores em 9 estados nordestinos vivem de atividades e, juntos, correspondem por 40% da produção de mel no país, em épocas com índice normal de chuva. Por trás do sumiço das abelhas está a seca que atinge a região há pelo menos 24 meses. Além das alterações climáticas, bactérias e uso de agrotóxicos são citados como causas da mortalidade das abelhas no Brasil. Mas a falta de documentação sobre o desaparecimento de enxames dificulta o trabalho de controle e monitoramento da situação. Não foram apenas os estados do Nordeste que tiveram uma queda na produção de mel. Também o estado de Santa Catarina sofreu muito com o fechamento de colmeias de abelhas. A sua produção chegou ao índice mais baixo em 2011. A média do estado é de 6 mil toneladas e naquele ano produziu apenas 4 mil toneladas. Além disso, não se pode esquecer a questão social. São 30 mil famílias de apicultores, de pessoas que se dedicam à apicultura, à produção de abelhas, de mel, nos estados do sul. No total, essas 30 mil famílias possuem aproximadamente 300 mil colmeias, muitas das quais foram abandonadas nos últimos anos. E com isso, com a falta de abelhas para realizar a polinização, houve uma drástica queda de produtividade, principalmente na produção de maçãs e de peras. Estima-se que mais de 10% da produção agrícola tenha sido perdida, tenha sido diminuída por falta de abelhas para realizarem a polinização. Em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Índia e em nações da União Europeia, o problema é caracterizado como síndrome do colapso das abelhas. Trata-se de um abandono repentino e massivo de colmeias. A situação é grave e em estados norte-americanos chegou a comprometer a produção agrícola, já que a floração é feita quase que exclusivamente através deste inseto. Estudos revelam que entre 2007 e 2008, aquele país perdeu cerca de 1 milhão de abelhas. Cerca de 80% de tudo que é consumido no mundo é polinizado pelas abelhas. A ausência delas reflete-se como impacto direto sobre a agricultura. Segundo o IBAMA, que vem estudando o fenômeno do desaparecimento das abelhas em todos os estados brasileiros, os dados já comprovam uma semelhança com a síndrome do colapso das abelhas em 2 estados brasileiros, São Paulo e Minas Gerais. Nos demais estados, os dados ainda não são comprovatórios,
ainda não se pode chegar a uma conclusão sobre a razão do desaparecimento dessas abelhas. Segundo o próprio IBAMA, uma das causas que pode estar correlacionada ao desaparecimento das abelhas é a aplicação de defensivos, porque depois da aplicação dos mesmos, muitos dos insetos das abelhas perdem o seu senso condutor e não conseguem voltar para os enxames, enfraquecendo-os. Concluindo, deixo-lhes uma afirmação do cientista Albert Einstein: se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência, pois sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial pela Reciclagem, vamos conhecer agora o preço da tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Guarulhos. Papelão, R$ 370. Latas de aço, R$ 420. Alumínio, R$ 2.600. E PET, R$ 1.700. Estamos chegando ao final de mais um programa Viver Sustentável e agradecemos a participação do professor Mendes Tami e a sua audiência. Não se esqueça, você também pode enviar suas sugestões para contato@viversustentável.net ou assistir aos nossos arquivos de programas através do nosso site viversustentável.net. Uma boa semana sustentável!